Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas de resolução de questão envolvendo matemática básica. Na aula de hoje, nós vamos racionalizar o denominador de uma expressão. Esse é um assunto que aparece frequentemente no 9º ano do ensino fundamental. Aí é assim, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o nosso trabalho e faça os seus comentários. Assim, você vai estar ajudando o trabalho do professor Lucas Guimarães, que é um trabalho totalmente gratuito. Vamos juntos para mais uma aula. Olha só, vamos racionalizar o denominador da seguinte expressão. E nós temos no numerador a raiz de 3 menos a raiz de 2. Já no denominador, nós temos a raiz de 3 mais a raiz de 2. Só lembrando, pessoal, que nós não podemos ter raízes no denominador de uma fração. Então, nós vamos ter que fazer a racionalização desse denominador. E como é que a gente faz isso? A gente faz através de uma multiplicação e nós vamos multiplicar toda essa expressão pelo conjugado do denominador. E o que é o conjugado desse denominador? O conjugado, basta que a gente troque esse sinal aqui positivo por um sinal negativo. Então, nós vamos ter raiz de 3 menos raiz de 2, que multiplica por quem? Pela raiz de 3 menos a raiz de 2. E isso sobre quem, gente? Olha só, sobre a raiz de 3 menos a raiz de 2. Beleza? Observe que agora nós temos aqui o numerador e o denominador sendo multiplicado pela mesma expressão. Então, isso não vai mudar praticamente nada, tá? Olha só o que a gente podemos fazer. Essa raiz de 3 menos a raiz de 2, no numerador, vai estar sendo multiplicado por raiz de 3 menos a raiz de 2. E isso, gente, a gente pode escrever como nós temos multiplicação de fatores iguais, nós podemos escrever através da potenciação. Então, vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 menos a raiz de 2, e isso elevado ao quadrado. Sobre quem? Olha só, raiz de 3 mais a raiz de 2 sendo multiplicado pela raiz de 3 menos a raiz de 2. Pessoal, agora vamos lembrar aqui um pouquinho dos produtos notáveis. Nós temos o quê? Nós temos a multiplicação da soma pela diferença de dois termos. E lembre que lá nos produtos notáveis, quando nós temos o A mais o B, que está sendo multiplicado pelo termo A menos o B, nós podemos fugir da distributiva e reescrever isso aqui, gente, como o quê? Como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Mas se você fizer aqui a distributiva, multiplicar o A por todo mundo dentro desse parêntese e depois o B, também fazendo o mesmo processo, multiplicando ele pelo A, depois multiplicando ele pelo B, nós vamos chegar a essa mesma expressão. Então, usando esse produto notável, nós vamos ficar o quê? Com o quadrado do primeiro, que é a raiz de 3 elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Agora nós vamos ficar o quê? Nós vamos ficar aqui, gente, com a raiz de 3 menos a raiz de 2, e isso elevado ao quadrado, sobre quem? Olha só, sobre a raiz de 3 elevado ao quadrado, eu corto esse quadrado com esse índice.
E também posso cortar aqui, ó, esse quadrado com esse índice. Porque nós temos quadrado e índice iguais. Beleza? Então vou ficar o quê? Cortando o quadrado e o índice, eu vou ficar apenas com 3. Menos quem? Cortando o quadrado e o índice, eu vou ficar com 2. Beleza? Então eu vou ficar com o que aqui, gente? Olha só, trazendo para cá. Nós vamos ter a raiz de 3 menos a raiz de 2 elevado ao quadrado sobre quem? Sobre 3 menos 2, que é igual a 1. E lembrando, gente, que todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, eu vou ficar aqui, ó, aqui embaixo. Eu vou ficar com a raiz de 3 menos a raiz de 2 elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Observe que inicialmente a gente multiplicou a expressão pelo seu conjugado. Aplicamos também ali a propriedade dos produtos notáveis, assim também como uma propriedade da multiplicação. Efetuamos alguns cálculos e chegamos aqui a esse resultado, que é a raiz de 3 menos a raiz de 2 elevado ao quadrado. E aí, professor, terminou? Não. A gente também pode observar que ali nós temos o quadrado da diferença de dois termos. Então, mais uma vez, nós vamos aplicar ali uma das propriedades do produto notável para que a gente simplifique mais aquela expressão. É bem fácil. Vem aqui comigo. Olha só, nós temos aqui a raiz de 3 menos a raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos o quê? Nós temos a diferença do quadrado de dois termos. Lembrando da propriedade, como é que resolve isso aqui? É bem simples, olha só, gente. É o quadrado primeiro, então seja o quê? Seja a raiz de 3 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é a raiz de 3, vezes o segundo, que é a raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é a raiz de 2 elevado ao quadrado. Olha só, raiz de 3 elevado ao quadrado, eu posso cortar o quadrado com o índice e fico apenas com 3. E esse 3 menos quem? 2 vezes raiz de 3 vezes a raiz de 2, eu vou ficar com 2 vezes a raiz de 6. Mais quem, gente? Olha só, raiz de 2 elevado ao quadrado, eu corto esse quadrado com esse índice quadrado e fico apenas com 2. Agora vamos organizar essa expressão. Olha só com que eu vou ficar. Vou ficar com 2, que multiplica a raiz de 6, beleza? Mais 3, beleza? Mais 2. Resumindo isso aqui, ó, nós vamos ter o 2 que multiplica a raiz de 6, mais quem? Mais 3 mais 2, que é igual a 5. Então, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma aula de resolução de questão de matemática básica. Então, se você gostou e se você entendeu o passo a passo da resolução dessa questão, não saia sem deixar o seu joinha, ajude o trabalho do professor, se inscreva no canal e compartilhe o nosso trabalho. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Um forte abraço e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.